Passei a maior parte da manhã seguinte trabalhando em meus aposentos, longe de olhares curiosos. Eu me sentia muito mais produtivo quando ficava sozinho, e se não conseguisse ser produtivo, ao menos não haveria quem me castigasse. Suspeitei que aquilo não duraria o dia inteiro, diante do chamado que recebi. O senhor me chamou? Perguntei, ao cruzar a porta do gabinete de meu pai. Aí está você, ele disse, com os olhos arregalados, esfregou as mãos e continuou. Amanhã é o grande dia. Tomei fôlego. Sim, precisamos repassar o formato do noticiário? Não, não. Ele apoiou as mãos nas minhas costas, fazendo com que me endireitasse imediatamente e me conduziu em frente. Será bastante simples. Introdução, um papo rápido com Avril e depois transmitimos os nomes e os rostos das moças. Concordei com a cabeça. Parece fácil. Quando nos aproximamos da escrivaninha, ele pôs a mão sobre uma grossa pilha de pastas. Aqui estão elas. Olhei para baixo, encarei a pilha, engoli em seco. Mais ou menos 25 delas possuem qualidades evidentemente perfeitas para uma nova princesa. Famílias excelentes, laços valiosos com outros países, algumas são apenas exuberantes. Estranhamente, ele me deu uma cotovelada brincalhona no peito e me afastei para o lado. Nada daquilo era brincadeira. Infelizmente, nem todas as províncias tinham algo digno de nota a oferecer. Então, para que as coisas parecessem mais aleatórias, incluímos essas regiões para dar um pouco mais de diversidade à seleção. Você verá que temos até algumas 5 no pacote, nada abaixo disso. Porém, precisamos ter alguns parâmetros. Repeti mentalmente suas palavras. Todo esse tempo eu pensei que a escolha seria feita ao acaso ou então pelo destino, e era apenas o meu pai. Ele correu o polegar pela pilha com tanta força que as bordas das pastas se curvaram para cima. Quer dar uma espiada? Propôs. Olhei novamente para a pilha. Nomes, fotos e qualidades. Todos os detalhes essenciais estavam ali. Ainda assim, eu sabia que o formulário não dizia o que as fazia rir ou pôr para fora seus segredos mais obscuros. Ali estava uma compilação de atributos, não de pessoas. E, com base naquelas estatísticas, eram minhas únicas opções. Foi você quem as escolheu? Perguntei, desviando o olhar da papelada e encarando-o. Sim, todas elas. Basicamente, disse com um sorriso. Como falei, há algumas aí apenas pelo espetáculo, mas acho que você tem uma leva bastante promissora, bem melhor do que a minha. Seu pai também escolheu as suas opções? Algumas delas, mas naquela época as coisas eram diferentes. Por que? Pergunta. Puxei pela memória. Então era isso que você queria dizer, não é? Quando falou que a seleção consumiu anos de trabalho da sua parte. Bem, precisávamos garantir que certas garotas teriam idade adequada e tínhamos várias opções em determinadas províncias. Em todo caso, confie em mim, você vai amá-las. Vou amá-las, como se ele se importasse, como se aquilo não fosse apenas uma maneira de a coroa, o palácio e ele próprio prevalecerem. De repente, seu comentário infeliz sobre Daphne ser um desperdício fez sentido. Para ele, não importava se eu era próximo de Daphne, por ela ser encantadora ou uma boa companhia. Para ele, ela era a França, não era sequer um ser humano. E como meu pai já tinha o que precisava da França, Daphne era inútil aos seus olhos. Ainda assim, se ela tivesse se mostrado valiosa, estou certo de que ele jogaria fora toda aquela amada tradição para obter seus fins. Mas, como isso não aconteceu, ele quis manter o processo em suas mãos. Ele soltou um suspiro. Que cara é essa? Pensei que você ficaria entusiasmado. Não quer nem dar uma olhadinha? Endireitei o paletó e respondi. Como você disse, não é hora de ficar sonhando acordado. Verei as garotas junto com todos os demais. Com sua licença, preciso terminar de ler seu projeto de emenda. Parti sem esperar sua aprovação, mas tinha certeza de que minha resposta era justificativa, suficiente para que me deixasse sair. Talvez não fosse exatamente uma sabotagem, mas com certeza parecia uma armadilha. Encontrar uma garota que eu gostasse de verdade entre as dúzias que ele escolheu a dedo. Qual era a chance disso acontecer? Tentei me acalmar, afinal, ele escolhera a minha mãe e ela era uma mulher maravilhosa, linda e inteligente. Mas isso acontecera aparentemente sem tanta interferência, e as coisas eram diferentes agora, segundo ele. Entre as palavras de Daphne, as intromissões do meu pai e meus próprios medos, cada vez maiores, passei a lamentar a seleção como nunca.
Faltavam apenas 5 minutos para o meu futuro se desenrolar diante dos meus olhos, e eu estava prestes a vomitar a qualquer momento. Uma maquiadora muito gentil secava o suor da minha testa. "O senhor está bem?" perguntou, enquanto agitava o lenço. "Estou apenas chateado porque nenhum dos tons de batom que você tem ali combina comigo." Minha mãe às vezes dizia: "Não é meu tom." Não sabia bem o que significava aquilo. Ela achou graça, assim como minha mãe e sua maquiadora. "Acho que estou bem", falei à moça, ao me olhar no conjunto de espelhos atrás do estúdio. "Obrigado." "Eu também", minha mãe disse, e com essas palavras as duas maquiadoras se retiraram. Eu brincava com um dos potinhos de maquiagem na tentativa de não pensar sobre o que se aproximava. "Maxon, meu amor, você está bem mesmo?" Minha mãe perguntou sem olhar para mim, vendo meu reflexo no espelho. Devolvi o olhar. "É só que... Eu sei, é estressante para qualquer um, mas no fim das contas é só ouvir os nomes de um punhado de garotas. Apenas isso." Respirei fundo e fiz que sim com a cabeça. Era uma maneira diferente de encarar as coisas. Nomes. Era esse o acontecimento do dia. Uma lista de nomes. Nada mais. Respirei fundo, outra vez. Ainda bem que eu não tinha comido muito naquele dia. Dei meia volta e caminhei até o meu assento no estúdio, onde meu pai já me aguardava. Ele balançou a cabeça. "Recomponha-se. Você parece péssimo. Como você conseguiu passar por isso?" Perguntei em tom de súplica. "Encarei tudo com confiança, porque eu era o príncipe, e você fará o mesmo. Por acaso, preciso lembrá-lo de que você é o prêmio?" Seu rosto manifestava o mesmo enfiado de antes, como se eu já devesse ter entendido a situação. "São elas que competem por você", continuou, "não o contrário. Nada mudará em sua vida, apenas terá de lidar com um punhado de garotas eufóricas por algumas semanas. E se eu não gostar de nenhuma? Então, escolha que odiar menos, de preferência alguma que seja útil. Não se preocupe quanto a isso. Vou ajudá-lo." Se a intenção dele era me tranquilizar, não deu certo. 10 segundos. Veio o anúncio. Minha mãe tomou seu assento e deu uma piscadela reconfortante. "Lembre-se de sorrir", meu pai pediu, e se virou para as câmeras com ar confiante. De repente, o hino estava tocando e eu ouvia as pessoas falarem. Tinha consciência de que devia prestar atenção, mas todo o meu esforço se concentrava em manter uma expressão calma e alegre. Não entendi muita coisa, até escutar a voz familiar de Gabriel. "Boa noite, majestade." Cumprimentou e sentiu um frio na barriga, até me dar conta de que ele se dirigia ao meu pai. "Gabriel, é sempre um prazer vê-lo. Ansioso por causa do anúncio, majestade?" "Ah, sim. Ontem estive no salão, onde o sorteio foi realizado, e vi algumas das escolhidas. São todas adoráveis." Meu pai agia tão naturalmente, tão à vontade. "Então, Vossa Majestade, já sabe quem são?" perguntou Gabriel, eufórico. "Só algumas, só algumas." Uma mentira completa tirada da manga com uma facilidade incrível. "Por acaso, ele compartilhou essas informações com Vossa Alteza?" Agora, Gabriel falava comigo. A luz refletida em seu broche piscava à medida que ele gesticulava. Meu pai se virou para mim, pedindo com os olhos para que eu sorrisse. Foi o que fiz e respondi: "Não, de jeito nenhum. Vou conhecê-las ao mesmo tempo que as pessoas em casa." Droga, deveria ter dito: "Vou conhecer as senhoritas." Não conhecê-las. Elas eram hóspedes, não animais de estimação. Mereciam destaque. Sequei discretamente o suor das mãos na calça. "Majestade." Gabriel voltou-se para minha mãe. "Algum conselho para as selecionadas?" Observei minha mãe. Quanto tempo levou para ela adquirir tanta compostura e ficar tão impecável? Será que era sempre assim? Com um único gesto, ela era capaz de derreter até Gabriel. "Aproveitem a última noite como uma garota normal. Amanhã, independentemente do que virá, a vida de vocês mudará para sempre. E um conselho antigo, mas valioso: sejam vocês mesmas." "Sabe as palavras, minha rainha, sabe as palavras." E agora, vamos revelar as 35 jovens escolhidas para a seleção. Senhoras e senhores, unam-se às minhas felicitações para as seguintes filhas de Lia. Observei os monitores. O emblema nacional apareceu na tela e um pequeno quadrado no canto mostrava o meu rosto ao vivo. O quê? Minhas reações seriam vistas o tempo todo? Minha mãe segurou a minha mão, fora do ângulo da câmera. Inspirei, expirei, inspirei de novo. Só um bocado de nomes, nada demais. Não é como se estivesse anunciando uma garota, só e pronto. Senhorita Elaine Stollis, de Hansport, 3.
Gabriel lia os nomes em uma ficha, enquanto eu me empenhava em abrir mais o sorriso. Senhorita Twesley, Kepper, de Everly, 4, continuou, ainda com cara de eufórico. Eu me inclinei para meu pai. Estou passando mal, cochichei. Apenas respire. Ele respondeu entre os dentes. Você devia ter olhado ontem. Eu sabia. Senhorita Fiona Castley, de Paloma, 3. Olhei para minha mãe que sorriu. Muito bonita, comentou. Senhorita America Singer, de Carolina, 5. Ouvi a palavra 5 e me dei conta de que aquela era uma das escolhas aleatórias do meu pai. Não consegui ver a foto, já que meu plano era apenas olhar na direção dos monitores e sorrir. Senhorita Mia Blur, de Otaro, 3. Era muita coisa para absorver. Memorizaria seus nomes e rostos mais tarde, quando a nação inteira não estivesse vendo. Senhorita Celeste Nilsson, de Claremont, 2. Levantei as sobrancelhas, mesmo sem ver a foto dela. Se era 2, devia ser uma das importantes. Então, eu precisava parecer impressionado. Clarissa Kelly, de Belcourt, 2. Sustentei o sorriso enquanto a listagem avançava, a ponto de minhas bochechas doerem. Só conseguia pensar o quanto aquilo era importante para mim. Uma grande parte da minha vida estava tomando rumo agora, e eu não conseguia me sentir feliz. Se eu mesmo tivesse sorteado os nomes de um saco em uma sala fechada e visse seus rostos sozinho antes dos demais, as coisas seriam muito diferentes. Aquelas garotas eram minhas, a única coisa no mundo que poderia me dar essa sensação, mas elas não eram. Aí estão elas, anunciou Gabriel. Essas são as nossas belas candidatas para a seleção. Ao longo da próxima semana, elas serão preparadas para a viagem ao palácio e todas aguardaremos ansiosos por essa chegada. Sintonizem no noticiário na semana que vem, uma edição especial dedicada exclusivamente a apresentar essas mulheres espetaculares. Príncipe Maxon, ele disse, voltando-se para mim. Meus parabéns. São jovens estonteantes. Estou sem palavras. Comentei, absolutamente sincero. Não se preocupe, senhor. Estou certo de que as garotas irão falar muito quando chegarem na próxima sexta-feira. Gabriel então encarou a câmera e exclamou, e você em casa, não se esqueça de ficar ligado nas últimas notícias da seleção aqui, no canal da Rede Pública. Boa noite, Ilia. Tocaram o hino, apagaram as luzes e eu finalmente pude relaxar. Meu pai se levantou e deu uma palmada firme nas minhas costas. Bom trabalho, você se saiu infinitamente melhor do que eu esperava. Não faço ideia do que aconteceu. Ele riu, junto com o punhado de conselheiros que permaneciam no estúdio. Eu disse, filho, você é o prêmio, não há motivo para estresse. Não concorda, Emily? Garanto, Maxon, que as moças têm muito mais com que se preocupar do que você, minha mãe confirmou, acariciando meu braço. Exatamente, meu pai disse. Estou morrendo de fome. Vamos desfrutar das nossas últimas refeições tranquilas. Levantei e comecei a caminhar devagar. Minha mãe acompanhou meu passo. Que confusão, sussurrei. Vamos pegar as fotos e formulários para você estudar à vontade. É como conhecer qualquer outra pessoa. Encare a situação como se você fosse passar o tempo com algum de seus outros amigos. Não tenho muitos amigos, mãe. Ela deu um sorriso compreensivo. Eu sei, ficamos um pouco confinados aqui, concordou. Bem, pense em Daphne. O que tem ela? Perguntei, um pouco impaciente. Minha mãe não notou. É uma garota e vocês sempre foram amigos. Finja que é a mesma coisa. Olhei para frente, sem perceber. Minha mãe aliviou um dos grandes medos no meu coração, ao mesmo tempo e que despertou outro. Desde nossa briga, sempre que pensava em Daphne, não queria saber se ela e Frederick estavam se dando bem ou se sentia falta de sua companhia. Só conseguia pensar em suas acusações. Se eu fosse apaixonado por ela, com certeza estaria pensando em todas as suas qualidades. Ou então, durante o programa, enquanto Gabriel anunciava as selecionadas, eu teria desejado que seu nome aparecesse ali, de algum jeito. Talvez Daphne tivesse razão. Eu era mesmo capaz de demonstrar amor de verdade. Ainda que fosse o caso, estava cada vez mais certo de que não a amava. Uma parte de mim se alegrou por saber que eu não estava perdendo uma oportunidade. Poderia começar a seleção de coração aberto, só que outro pedaço de mim lamentava. Se eu de fato não tivesse compreendido meus sentimentos, ao menos poderia me gabar de um dia ter amado alguém, de ter conhecido o amor, mas eu ainda não fazia ideia de como era. Imaginei que desde o início era para ser assim.
Oi, tudo bem? Mais um capítulo aqui, mais uma parte desse casal maravilhoso que eu estou amando. E aí, gostou? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Qual foi a sua cena favorita até agora?